fé para hoje. É o que eu convido você no dia de hoje. A Bíblia diz em Lucas, capítulo 7, no versículo 11 em seguir: e aconteceu que, no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegaram perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho de uma única de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo ao Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse: não chores. E chegando, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. Pastor Jorginho, o que nos faz perceber aqui em uma atitude no que Jesus agora se predispõe, primeiro a falar com aquele que sofre. A pergunta é: você está sofrendo? Alguns dizem assim: pare de sofrer. Mas Jesus aqui faz diferente. Jesus diz para ela: pare de chorar. O choro é um sinal, nesse momento, de desespero, de que aquilo que ela tinha mais de precioso no seu dia a dia, no seu levantar, no seu comer à mesa, no seu dia a dia de se comunicar. E a Bíblia faz questão de dizer que essa mulher era viúva, e ela tinha um único filho, aquilo que era a sua única esperança. Talvez você que me ouve seja uma pessoa como essa viúva, tendo a sua única esperança. Pastor, era a minha única casa, era a minha única renda, era a minha única chance. Eu não sei em que situação que você se encontra hoje, mas aqui tem uma solução se manifestando para você. Porque fé é para hoje. Jesus vai se direcionar em dois momentos. Primeiro momento, ele se direciona àquela que está desesperada. E a Bíblia aqui mostra um cenário, pastor Jorge, de uma grande multidão que seguia. Provavelmente essa mulher era conhecida na cidade. Havia alguma coisa nessa mulher que fazia com que as pessoas acompanhassem o seu sofrimento. E quantos me conhecem e lhe conhecem, que acompanha, pastor Jorge, o sofrimento de alguém? A multidão que visa, que lhe enxerga, vê que você está como aquela mulher do fluxo de sangue. Não falta desejo para ser curada, não falta vontade de mudar a vida financeira, não falta vontade de fazer algo que seja realmente louvável e faça com que as pessoas lhe respeitem. Não falta. Porque naquela época, a mulher que não tivesse um homem dentro de casa, ela estava desprovida, pastor Jorge. Ela estava literalmente sem ter como trazer sustento, sem trazer estabilidade financeira. E a Bíblia diz aqui que Jesus, vendo, moveu-se de íntima compaixão. Jesus consegue ver todo o pensamento daquela mulher, pastor Jorge, em pensar que agora tudo se findou. Os últimos momentos para aquela mulher em ter que enterrar
alguém a qual ela contava para sua velhice, porque o marido dela, ela já não tinha mais. E agora acontece que perde o seu filho. A Bíblia não fala a causa da morte, mas o que a Bíblia fala é que havia uma fé para manifestar naquele momento. E ali, eu vou lhe dizer, se manifesta o dom de maravilha. Um dom que, independente da sua condição de fé, se manifesta. Precisamos que homens e mulheres de Deus, Pastor Jorge, andem nesse dom, transpirem, exalem esse dom de maravilha. Porque havia esse homem chamado Jesus naquele momento, no dia de hoje, no hoje daquela mulher, que se encontrou. Alguns pregadores dizem que a morte se encontrou com a vida. E a vida, que é a palavra, Pastor Jorge, está sempre se encontrando com a sua situação. Coloque o estado de morte, de desespero, diante da palavra. Não irá a morte suportar a vida que há nessa palavra. E eu acho lindo que Jesus, vendo, algo se moveu nele. Íntima compaixão. Sabe que é você se pôr no lugar do outro? Imediatamente Jesus se põe no lugar daquela mulher. Em situações que eu vivi, me encontrar com algumas pessoas que estavam em uma situação não tão aparentemente tão difícil como essa. Porque a gente tem essa mania de julgar o grau das dificuldades. Mas para a sua fé não existe grau de dificuldade. A sua fé, ela já está apta a trazer vida para essa situação. Porque senão nós não iríamos achar que a mulher do fluxo de sangue, o milagre que aconteceu nela era mais poderoso do que o coxo levantar e andar. Ou ficaríamos tão maravilhados quando Jesus fala para Lázaro: vem para fora. Alguns poderiam dizer que haveria uma encenação. E quando Jesus entra na casa de Jairo, ele diz: menina, se levante. Talita, Talita come. Levante, menina. E antes ele fala para Jairo dizendo: sua filha somente dorme. A fé que ele nos ensinou, e a Bíblia diz que Jesus, Pastor Jorge, ele é o autor. Porque não existe para a fé um grande ou um pequeno milagre. Isso fica com o tamanho da nossa admiração. Porque Jesus se admira quando o centurião disse: não faça, não vá. Simplesmente dê uma palavra que o meu servo ficará curado. O que eu aprendo aqui? Esse homem tinha um apreço tão precioso com o seu servo,
um homem que cuidava de tudo, era sua esperança naquilo que ele fazia. Para que um centurião, pastor Jorge, viesse a se importar com um servo, ele não era qualquer servo. Jesus se importa com você, porque você não é qualquer servo. Então é de praxe que ele queira se manifestar para que o seu milagre se manifeste. Agora, você está disposto a receber? Porque até receber, nós criamos uma problemática. O homem do tanque de Betesda, ele contra-argumenta. Não sabia quem estava ali. Jesus, observando ele, se aproxima e pergunta para ele. E ele contra-argumenta: você quer ficar curado? E ele disse: não tenho quem me ajude. Muitas das vezes nós não estamos entendendo, pastor Jorge, o que Deus acabou de falar. Ele não perguntou: você quer ajuda? Ele não quis desenvolver uma intimidade, ele quis resolver. Tem situações que Deus não vai manifestar um milagre. Você não acha que isso é uma heresia? Que ele vai manifestar com o interesse de que você o adore. Não. 10 leprosos. Ele não esperou a adoração de ninguém, mas ele questionou. Não eram 10? Você não conhece aqueles outros 9 que também foram curados? Porque só você voltou? Porque ele sabia o que era ser leproso. Tem muita gente que vai receber a cura e vai continuar fazendo tudo o que fazia. E isso não é culpa do céu. Por isso que a Bíblia diz que o caminho é estreito, a porta é estreita. Alguns vão receber a cura e vão continuar adorando aquilo que adora. E se tratarmos a respeito de adoração, nós iremos ver que nem todos que receberam quiseram ficar com o abençoador. Estamos numa era que procuramos simplesmente o que nos satisfaz. O que nos confronta perde o interesse. Nós temos visto como os relacionamentos andam. Quando uma parte começa a perder o interesse, ele acaba desinteressando, causando desinteresse e não lutando para que o interesse continue. Isso vale para qualquer relacionamento. De amigo, de mulher, casal, homem e mulher. Entre você e Deus, quem criou o desinteresse não foi o vizinho, por causa do som alto, por causa da perseguição. A Bíblia diz que o que mais causou interesse
nos discípulos em pregar e orar, em jejuar, pastor Jorge, foi a perseguição. E eu vou lhe dizer uma coisa que muita gente já não diz mais. Por falta de perseguição, o fogo, o amor tem se apagado. Os aplausos que eu recebi lá atrás, pastor Jorge, foram a causa de me apagar. E eu vejo e conto os prejuízos espirituais que foram causados em mim. Porque nós, quando estamos em um nível de destaque, nós continuamos fazendo o que aprendemos no primeiro degrau, achando que não precisamos ir ao segundo degrau, porque o segundo degrau vai exigir mais de nós. Mais leitura da palavra, mais rendição, mais dependência, mais jejum, mais tempo de oração. Quando você começa a retroceder, voltar, desinteressar, veja que essa palavra é chave. Deus está chamando a sua atenção para o desinteresse que você mesmo tem. Você precisa parar e julgar. Por que eu não orei hoje? Por que eu não me prostrei hoje? Por que eu não conversei com o Espírito Santo hoje? Por que eu ainda não manifestei o que preciso manifestar em minha fé para agora? Porque fé é para hoje. Aquela mulher recebeu uma advertência de parar de chorar. Eu me lembro que quando um dia eu e Licínio decidimos aleatoriamente evangelizar. Nunca esqueci isso, pastor Jorge. O pastor Licínio, que também faz programação aqui, e ele disse, vamos evangelizar. E quando saímos, nos encontramos com um enterro, ali na Avenida São João Batista, no Castelo Branco. E Licínio disse, pode falar, Vaso, que eu vou orar. Licínio ficou com a parte mais fácil. Orar. Naquele momento, era a coisa mais com lógica a fazer. Porque falar. E aquele cortejo seguia. E a gente entregando um folheto a um, folheto a outro. E as pessoas cantando, segura na mão de Deus e vai, segura na mão de Deus e vai. Sem ela, você não vai se sustentar. Entramos dentro do São João Batista. Eu já estava sendo movido por uma íntima compaixão. E eu querendo falar e inquieto e Licínio orando. E ele disse assim, eu vou pedir uma palavra a Deus. O que é que nós devemos fazer? E ele, como um bom abridor de palavras, ele abriu um texto que diz assim, abra a tua boca e eu a encherei. Sobrou para mim abrir a boca. E eu sei que uma das pessoas era parente da pessoa que ia se enterrar. E ela disse assim, moço, o senhor quer falar? Fale! E eu comecei a falar. E literalmente que o texto que Licínio abriu fez sentido e eu comecei a falar. E eu me lembro que tinha uma menina chorando de se acabar. Irmão, na hora que eu comecei a falar, que eu alteei minha voz, que eu só citava textos bíblicos, Apocalipse, que ele vai preparar lugar, se eu não for, vos direi,
voltarei, prepararei lugar e tal, e aquela menina regalou os olhos, olhou para mim, o coveiro que estava botando massa, fazendo massa, parou, deu aquele silêncio, e ali tinha uma pessoa que nos chamou no canto e disse assim: eu fiquei maravilhado, eu estou desviado e eu quero voltar para Jesus. Nós levamos ele lá para o fundo, oramos, e eu saí de lá tão maravilhado, eu e o Licínio, porque Deus pôde alcançar alguém. Hoje, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Fé é para hoje, mas você precisa abrir o seu coração, porque Ele quer lhe abençoar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que o choro cesse, porque o Senhor entra em cada lar, em cada carro, em cada ambiente onde esse áudio vai chegar. O Senhor fazendo um milagre, fazendo com que esse homem, essa mulher, essa criança, esse jovem, essa pessoa que já está sendo tocada pelo Espírito Santo, seja movida a te adorar, te conhecer. Eu rendo graças, porque o choro dura uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Eu te agradeço em nome de Jesus.